Bom dia, intergaláctico, que está passando por aqui no dia 1º de abril, terça-feira. Apertem os cintos. Ai, gente, cansei desse negócio. Aperta o cinto. Porque você desafrouxou o cinto, por acaso? Você viu algum aviso de que podia afrouxar o cinto, podia desafivelar o cinto? Deixa essa caceta bem apertadinha. A gente tá falando de 2025, um ano de grandes transições, grandes transformações. Então, para que você vai desafrouxar esse negócio? Deixa esse negócio quieto e só solta lá em 2000 e... Enfim, a gente fala mais pra frente. 2025 vai ser um ano onde planetas importantíssimos vão sair do lugar que eles estavam, do signo que eles estavam, vão passar por uma nova dinâmica e a gente vai perceber isso no coletivo. Sim, vamos falar de Netuno entrando em Áries? Prometi isso ontem e estou aqui para a gente falar do evento mais importante e simbólico de 2025, que é Netuno entrando em Áries. Mas aí, para você entender como é contraditória a energia, primeiro vamos entender quem é Netuno. Netuno, na mitologia romana, você pode conhecer ele de repente com mais familiaridade, sendo Poseidon, a mesma representação na mitologia grega. É o deus dos oceanos, né? A potência desse arquétipo. E os oceanos são universos à parte, desconhecidos. A gente tem noção até uma certa profundidade, até um certo alcance, mas tem a maior parte é desconhecido, ainda é nebuloso aos olhos do ser humano. Mesmo assim, ele não deixa de existir, a gente não deixa de se relacionar. Então, é esse universo, a nossa vida espiritual, essa nossa conexão com o divino, com alguma coisa mais que acontece para além dos nossos olhos, e a gente se relaciona numa dinâmica diferente. É o universo dos nossos sonhos. Quando você sonha, e você depois volta, acorda, e você tenta contar o seu sonho para alguém, chega a ser difícil colocar em palavras aquilo que você viveu. Você está contando, por mais que você consiga descrever muito bem algumas coisas, tem sempre aquela sensação de, ai, mas não dá para te explicar, porque foi vivido. Então, tem um lugar aí também, Netuno fala sobre essa nossa capacidade de fantasiar esses nossos sonhos, essas nossas fantasias, esse Google cósmico que existe pairando todo o universo, contendo todas as informações e que a gente consegue acessar e trazer para a matéria. Esse é o processo criativo de um artista. Ele acessa uma simbologia, um arquétipo que está pairando nesse inconsciente coletivo e ele traz para a matéria, ele materializa. Então, Netuno é, né, estamos entendendo, né? Passou 12 anos de Netuno em peixes, ou seja, estava em casa, no território de peixes, Netuno é rei. Então ele estava mesmo em casa. Agora, minha filha, agora entrou em Áries. Agora é uma mudança assim que Netuno vai ficar um pouco perdido. Se você olhar para trás, você vai ver que quando ele teve em peixes, a gente teve um boom nessas terapias holísticas, procura por meditação, pessoas querendo se aproximar, entrar mais nesse universo da espiritualidade, como se, pô, não tá, tem alguma coisa que está incompleta aqui nesse tabuleiro da Matrix. E será que é a resposta que eu preciso, que eu não estou encontrando aqui, está nesse universo espiritual? Então a gente teve um aumento significativo em pessoas, inclusive fazendo transições de carreira, saindo de mundo corporativo, aquela coisa, né, que a gente vinha carregando, e percebendo que não estava funcionando e assumindo esse lugar de eu quero trabalhar com a minha espiritualidade, eu quero trabalhar com essa conexão com o outro. Então, isso foi muito movimento de Netuno em Peixes que a gente viveu ao longo desses 12 anos. Tem a parte luminosa, como tudo, né, no universo, tem a parte luz e tem a parte sombra. A parte sombra, se a gente olhar para trás, foi essa nossa capacidade, pensa na capacidade que a gente desenvolveu de escapar da realidade, de usar artefatos, substâncias para poder fugir do que a gente não estava afim de lidar, dessa nossa realidade. Então, como a nossa relação com as redes sociais, como hoje elas se prestam para isso, né, para a gente escapar da vida real, e como ela anestesia a gente, vendendo essa ilusão da vida perfeita, fantasiada. Então, tudo isso é uma dinâmica que a gente viveu com esse Netuno em Peixes, a figura do jovem místico, né? Porque Netuno, como ele traz esse inconsciente coletivo, ele vai empurrando a gente para uns lugares que você vai indo e você não está percebendo que está sendo conduzido, entende? Tem até uma astróloga que ela faz uma referência muito legal
é como se fosse um modismo. É lançada uma moda, quando você vê, tá todo mundo aderindo àquilo, tá todo mundo falando daquilo, vivendo aquilo. E aí você, num primeiro momento, pode até falar assim, nossa, mas que não faz sentido nenhum isso para mim. Mas o inconsciente coletivo é tão poderoso, ele vai sendo empurrado de forma tão sutil que quando você abre o olho, você, menina, você está inclusive usando aquela porcaria, aderindo àquilo que para você não fazia sentido nenhum. Então, tem essa coisa sorrateira que vai indo, que vai tomando a forma. E Netuno ele vem idealizando as características do signo que ele estava. Então a gente viu a figura do jovem místico nascendo. As pessoas que estavam ali reforçando, se enquadrando nesse personagem, trazendo esse arquétipo bem marcante para mostrar que pertenciam àquele grupo, né, que levantavam aquela bandeira. Então, beleza, isso tudo vivemos. Aí agora como é que a gente faz a transição dessa energia, dessa fantasia, desse mundo de ilusões e todos os acessos que a gente conseguiu e todas as conexões que a gente conseguiu fazer? Como é que agora a gente muda esse canal, essa estação de rádio e esse Netuno entra em Áries? Certamente você não vai perceber essa mudança de cara, porque como eu te falei, essa sutileza de Netuno que vai indo assim, a névoazinha entrando, sem que você perceba. Pois é, a gente daqui a 7 anos vai olhar para trás e vai conseguir observar um pouquinho mais as mudanças todas que esse coletivo foi sendo moldado e empurrado. Mas então a gente entende agora Ares, né? O que que a gente está falando? Qual é o território que a gente está entrando? Ares é a iniciativa, é o primeiro signo do zodíaco, é o nascimento das coisas, é o impulso vital, é o primeiro instinto, é coragem, é liderança. Na sombra é agressividade, é conflito, é briga. Então o que que a gente pode esperar? Que agora a gente vai passar por um processo de individualização dessa nossa vida, desse nosso universo espiritual. Ok, já vivemos muitas experiências, já fluímos para muitos lugares. Agora vai começar um movimento de ok, deixa eu me focar aqui. Talvez a gente veja a queda de grandes gurus que foram idealizados, figuras do universo espiritual que caem. Netuno em Ares vai trazer a energia de o quê? Eu já aprendi tudo que eu precisava, agora vamos em frente, vamos para a ação. Está dentro de mim, é sobre o eu. Ares é muito o próprio indivíduo. Então, Peixes tem esse campo mais etéreo. Ares não, Ares sou eu. A espiritualidade na prática. A resposta não vai estar mais no outro, entendeu? O chamado é para você encontrar essa conexão dentro de você. É um retorno para a sua fé, para o que acontece dentro de você. Então, o que que é? São os seus sonhos colocados em prática, trazidos para a matéria, realizados agora de uma vez. O sonho individual, quando ele é bem intencionado, quando ele está funcionando para o bem do coletivo, quando ele está servindo a nossa evolução, vai somando um sonho individual com outro sonho individual, soma um individual daqui, individual dali, e você vê, você formou esse coletivo, e assim a gente consegue fazer essa grande transição e transformar o mundo. Essa consciência individual, ela vai ficar muito marcada nos próximos anos. Então, 2025 vai trazer agitação, pode trazer uma ansiedade, essa ansiedade, esse negócio que dá um de tipo, ih, caramba, né, tem um negócio estranho acontecendo aqui, uma mudança que está para acontecer e você não sabe exatamente o que que é, e essa ansiedade que dá desse negócio novo que está surgindo, um ano de grandes transições. E observe o seu corpo vai te dar sinais o tempo todo para onde você precisa ir. Cuidado com os 5 minutos, vontade de jogar tudo pro alto, sabe? De fazer, pois é, observa o seu desconforto. Ele vai ser um grande sinalizador para você. É esse chamado de retorno para si mesmo, sem delegar o seu poder para terceiros, sem idealizar os seus mestres, sem criar gurus. Aí, Ares total. Não sei se está dando para ouvir, até a sirene dentro desse quarto. É a força de conexão que você encontra dentro de você. E aí, a chave mais importante para a gente nesse momento é essa ferramenta, esse estímulo espiritual, terapêutico, qualquer coisa que fale sobre esses assuntos netunianos, né? Ele serve para você? Ótimo. Não serve? Segue teu caminho. Não precisa ficar ali arrumando confusão, briga com quem acredita naquilo. Segue a tua busca para o que te faz despertar. Esse despertar ele pode ser inclusive abrupto, assim, uma conversa, um livro, um encontro que você teve com alguém que te traz um despertar e muda a percepção da vida para você.
Netuno em Áries, a gente pode viver muitos momentos de crise, conflitos. Politicamente, tá tenso. Politicamente, temos cenários aí que a gente vai ter que esperar para entender quais são essas revoluções que podem acontecer. Se você resgatar, a gente. Ninguém que está vivo aqui agora tem Netuno em Áries no mapa, tá? Ele só esteve em Áries há 165 anos. Para você ter uma ideia, quando Netuno esteve em Áries lá no final do século XIX, né, 1860 até 75, foi um período de várias inovações no campo da ideologia, no campo da espiritualidade. Teve Allan Kardec trazendo os estudos sobre a espiritualidade, a visão dele. Teve Karl Marx trazendo a publicação de O Capital. A gente teve a Guerra da Secessão Americana, a guerra entre Paraguai e Brasil. Então, a palavra conflito vai ficar muito presente. Individualmente, a gente tem que trazer essa consciência para esse nosso lugar de responsabilidade. O que a gente vai fazer nesse período? Como a gente vai viver essa nova fase da humanidade? Vai depender principalmente do quanto a gente conseguiu evoluir agora. A gente vai trabalhar para que essa face luminosa de Netuno ela se manifeste nas nossas vidas e no planeta, esse individual que somado torna o coletivo, a gente vai aproveitar tudo isso, todos os ensinamentos que a gente conseguiu adquirir até agora e agora colocar em prática, ou a gente vai ficar entrando em conflitos ideológicos. As religiões podem começar a lutar cada um pelo seu, a gente pode ver muitas discussões sobre esse lugar, do meu ponto de vista, é o que serve nos assuntos das práticas espirituais e religiosas. Será que teremos aí uma nova caça às bruxas? Enfim, perguntas, não temos como ter respostas agora, tudo vai depender exatamente dessa nossa consciência individual, o que a gente vai escolher fazer com esse impulso agora, com esse chamado para a ação que a Ares vai trazer para a gente. Então, vamos um passinho de cada vez. Presta muita atenção para você não começar a entrar num lugar de intransigência em relação ao ponto de vista das outras pessoas. Cuida do que é seu, cuida do que faz sentido para você, cuida do que você está consumindo, do que você está botando para dentro, alimentando a sua mente, seu coração, seu espírito. Cuida do teu caminho, cuida de fazer as coisas na tua vida acontecerem, aquilo que você acredita. Bota para fora para o mundo agora. É hora de todo mundo partir para ação e ter esse lugar de respeitar o espaço do outro, tomar um pouco de cuidado com os impulsos. Enfim, é assunto pacas. Não sei, talvez merecesse até espaço num vídeo só para isso. Vou pensar melhor a respeito. Me diz se você gostaria dessa possibilidade de fazer um vídeo só falando de Netuno em Áries. E acho que agora a gente pode ouvir o nosso mensageiro do universo, Valdemar Falcão, contando um pouquinho mais sobre o dia de hoje, essa terça-feira específica, e o que a gente pode fazer para atravessá-la da melhor maneira possível. Conta pra gente, Valdemar, o que você está vendo aí de cima? Céu do dia 1º de abril de 2025. Nessa terça-feira, a Lua já amanhece depois do grau 20, em torno do grau 23 do signo de Touro, já no terceiro decanato, portanto, e entra em conjunção com Urano, que está por ali também. Além disso, ela vai formar sextil com a turma toda que está ali no final de Peixes e sextil com o Marte em Câncer. Então a gente tem um céu bem dinâmico, bem sadio, vamos dizer assim, e a conjunção da Lua com Urano pode provocar uma certa inquietação na gente, mas é uma inquietação sadia, é uma inquietação positiva que faz a gente querer limpar as gavetas, tanto no sentido real, literal, quanto no sentido figurado. Então é um belo momento para a gente ver o que já não serve mais na nossa vida e procurar encaminhar isso para onde deva ser encaminhado. Então é um dia tranquilo, tem esse dinamismo natural do Urano, né? Mas como eu disse, é um dinamismo saudável e vamos aproveitar para tocar as coisas para frente porque o céu está a favor. Perfeito, entendido tudo. Bom, então vou só te alertar para 2 momentos aqui nesse dia. Um começa na parte da manhã entre 7 e 10h30, horário do Brasil. Se você estiver em outro fuso, só fazer a conversão, tá? Que Urano vai chegar bem no cangotinho da Lua, vai atiçar, vai dar uma bagunçada na manhã. Sabe uma manhã que pode ser mais agitada, com imprevistos, as pessoas menos tolerantes ali, todo mundo querendo tudo para ontem? Pois é, então toma cuidado com isso para você não entrar num lugar rígido e intransigente também, e acabar com o seu dia, porque o dia tá todo lindinho. Inclusive, 2, lá pro final da noite, a partir de 9h30,
a Lua vai receber ajuda do Plutão, os dois juntos ali podem te ajudar a resgatar alguma situação que parecia perdida, que estava bem difícil de resolver. Então é um momento bem bacana se você precisar ter uma conversa importante hoje, resgatar essa situação, recuperar, consertar, tá aí. Use essa ajudinha que o Plutão vai dar para a Lua. Bom, vamos nessa? Faça uma terça-feira incrível daí, que eu faço por aqui. Até amanhã.